Você pode ter dinheiro e mesmo assim não ser próspero. Você pode estar jogando dinheiro de aviãozinho como Silvio Santos e mesmo assim está quebrado por dentro. Sou o pastor Patrick Ribeiro e hoje é o 4º dia da nossa contagem regressiva para a grande virada da sua vida. No livro de Provérbios, no capítulo de número 10, verso 22, diz que o Senhor é quem abençoa e enriquece sem acrescentar dores. Quando João vai orar na sua terceira epístola, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 2, a terceira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz: amados, oro para que tenham boa saúde, para que tudo lhe vai bem, e assim como vai bem a sua alma. O que nós precisamos entender aqui na nossa conversa de hoje é que por mais que alguns pensem que enriquecer ou prosperidade é apenas ter dinheiro, isso não é uma verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a prosperidade ela vai além do dinheiro. Ela é uma prosperidade integral. Porque Deus nunca resumiu ou reduziu a prosperidade a cifras, a dinheiro. É possível você ganhar muito e gastar muito, porque está quebrado por dentro emocionalmente, está desequilibrado emocionalmente. Você pode ter muitos recursos e estar esgotado emocionalmente. Você pode ter muito dinheiro e perder a alma. Você pode perder a sua vida espiritual e, no final, tudo vai se tornar vaidade, vazio e não conseguir, de fato, a principal riqueza que é estar lá no céu, né? Que é juntar tesouros no céu. Por isso, a Bíblia vai nos aconselhar e nos direcionar de que ter prosperidade vai além do que ter dinheiro. É possível você não ter nada, ter um pé rapado, né? Segundo a expressão de alguns, você pode ter até mesmo faltando alguma coisa dentro de casa e mesmo assim ter paz, ter propósito e ter equilíbrio. É possível essas coisas. Salomão vai dizer que é melhor ter em casa farinha seca e ter paz do que uma casa cheia de churrasco e não ter a paz. Amados, é importante compreender que a prosperidade, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, não é um culto à pobreza. Não é a celebração da pobreza, não é o estímulo à pessoa viver passando fome. Até porque o salmista também disse: já fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, inclusive na oração de João, nós vamos observar que a prosperidade é um alinhamento, sabe? A prosperidade envolve o corpo, envolve a alma, e envolve a prática diária do dia a dia, a prática nossa, nas nossas relações, a nossa vida com o próximo, nossa vida conosco mesmo. Deus se importa com a nossa vida emocional. Deus se importa muito mais com a nossa vida espiritual. Deus se importa com as nossas relações. E sim, também se importa com que você possa ter mais recursos. Sabe? Ele se importa. Só que é nesta ordem. Provérbio vai dizer que o Senhor é quem abençoa e enriquece sem acrescentar dores. Quantas pessoas, ao enriquecer, perdem a família, perdem a paz, perdem o sossego. Por quê? Porque a forma com a qual buscam prosperidade é diferente da prosperidade vinda de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade ela vem de Deus, porque aquilo que rouba a paz, destrói vínculos, adoece a alma, não pode ser chamado de bênção. Não pode. E é isso que nós observamos em muitas pessoas que avançam, enriquecem. Muitas vezes a primeira coisa que eles fazem é desfazer da família. Né? Prosperar, segundo a Bíblia, é viver alinhado, sabe? Crescer sem perder a sua essência. É você avançar sem adoecer emocionalmente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa vida, né? O bem-estar do ser humano, esse bem-estar depende de várias dimensões, de múltiplas dimensões. Ter o sentido da vida, vínculos saudáveis, equilíbrio emocional, coerência entre valores e escolhas. E quando você valoriza algo e escolhe outro, existe uma discrepância muito grande. Quando uma pessoa concentra toda a ideia de recurso apenas no dinheiro, vai gerar ansiedade, vai gerar sofrimento, angústia, em constante comparação.
insuficiência. E é o que acontece muito hoje nas redes sociais. Pessoas que vivem comparando o sucesso alheio com a vida dela e entra em parafuso. Porque eu não tenho um marido como aquela mulher tem, ou eu não tenho a esposa como aquele homem tem, eu não tenho o corpo estrutural como aquela pessoa tem, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho os cordões de ouro. Então, entra exatamente nesse ambiente de adoecimento mental, porque o espiritual já está longe. Por isso, Deus está nos chamando hoje para uma prosperidade integral, que traz estabilidade por dentro, estabilidade também que sustenta a nossa vida aqui no exterior, na nossa vida exterior. Por isso, pergunte-se hoje como está a sua vida espiritual, como está a sua vida ministerial, como está a sua vida sentimental, emocional, seus relacionamentos, sabe? Como as suas escolhas, seja elas financeiras, seja elas de relacionamento, estão alinhadas com os valores e as crenças que você carrega em Deus. Deus não quer apenas abençoar o que você faz. Deus quer alinhar quem você é. Você precisa alinhar a sua vida ao formato, ao princípio, aquilo que Deus criou, ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu quero desafiar você a não resumir prosperidade a bens financeiros. Deus quer sim que você cresça, mas não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Uma prosperidade que vai muito além do dinheiro. É isso que Deus quer, porque dinheiro, querido, é apenas um servo. Dinheiro é apenas uma ferramenta para que possamos usá-la para trabalhar e alcançar algo maior, que é o propósito pela qual Deus nos criou. Tá bom? E é por isso que a gente precisa compreender. Deus vai fazer com que uns sejam prósperos, outros talvez não tanto, mas ambos irão viver o propósito que Deus assim determinou. Jesus uma certa vez diz: os pobres sempre vocês terão. E alguns falam: mas então eu não quero ser um desses pobres. Então trabalhe, rale, mas nunca perca sua essência. Nunca perca quem você é em Deus. E o Senhor Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, hoje eu quero clamar a Deus, clamar a Ti em favor desta pessoa, para que ela compreenda em primeiro lugar que prosperidade não se resume a ter uma conta cheia de dinheiro. Prosperidade não é morar em casas luxuosas apenas. Prosperidade não é trocar de carro todos os anos. Prosperidade não é sustentar cordões de ouro, pulseiras de ouro e joias caras. Ó Deus, prosperidade vai além das posses e dos recursos que nós temos. Prosperidade em Ti é alinhar o coração, a mente, os relacionamentos, as escolhas do dia a dia aos princípios eternos do Senhor. Que esta pessoa cresça, sim, Senhor. Cresça financeiramente, cresça em seus relacionamentos, cresça nas diversas dimensões da sua vida, mas sem perder a paz, Senhor. Sem adoecer emocionalmente, sem adoecer a alma, sem vender a sua alma ao inferno, que ela prospere sem se afastar de Ti, que ela entenda que as suas riquezas e todos os bens que o Senhor acrescenta são ferramentas para o cumprir do propósito, para a salvação de pessoas, que a Tua bênção, ó Pai, alcance de forma completa e saudável e sustentável, ó Deus, e multidimensional. É o que eu te peço no nome de Jesus. Em nome do Senhor Deus, eu declaro a bênção do céu sobre essa pessoa. Um ano de 2026, de fato, com a verdadeira prosperidade, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, querido. No nome de Jesus. Pergunte onde você precisa alinhar para que a prosperidade de Deus possa ser de forma integral na sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, no nome de Jesus. Tchau.